O Sérgio perguntou aqui, ó, a palavra diabo se refere ao inimigo na Umbanda? Não, Sérgio, não. Na verdade, a palavra diabo, ela não tem conotação nenhuma com a gente, não tem nenhum vínculo com a Umbanda, tá? Alguns irmãos, alguns irmãos utilizam essa palavra, mas assim, ó, o diabo não tem nada a ver com a criação Umbanda. E aí volta algumas coisas que eu já falei em outros momentos, aqui que às vezes o Exu usa a máscara, e alguns alcunha do opositor, justamente como uma oposição à igreja, né? Que por muitos anos foi quem subverteu, bateu, oprimiu, matou essas mesmas pessoas. Então, o Exu às vezes usa a alcunha do diabo e subterfúgios para causar um impacto nas pessoas, tá? Justamente como uma ideia de resistência ao colonialismo e a igreja que por muito tempo nos perseguiu, nos matou, nos bateu, nos abandonou e nos humilhou por décadas, por séculos, né? Mas o diabo, ele vem do grego, né? Diabo, ele quer dizer caluniador ou acusador, tá? Provavelmente ele é derivado do verbo diabelem. Eu não sei como é que fala, tá? Não sou, é minha área, né, linguística, assim. Então, porque diabelin quer dizer dividir, jogar contra, né? Ou realmente é opositor. Então, o contexto que na cultura grega ele traz tem um significado genérico que ele é usado para descrever a, alguém que causava discórdia, né? No Antigo Testamento, por exemplo, o Sérgio, foi traduzido para o grego na. Pô, como é que é o nome? Septuaginte. Não me lembro agora o nome, tá? Como o diabolos. Então ele passou a ser usado no hebraico como Satã, né? Então reforçando a ideia de opositor e de acusador. E com o tempo o cristianismo, o termo foi personificado como uma figura do mal absoluto, né, representando o mal absoluto e o adversário de Deus, né, aquele que promove o pecado, né, o diabo para a situação. No entanto, a origem etimológica ela mostra que diabo era originalmente uma descrição comportamental que tinha a ver, Sérgio, com calúnia, né, ou divisão, tá? Então, ele não tem a ver com a alcunha do opositor a Deus diretamente. A igreja acabou utilizando-se disso de alguma forma. E na Umbanda não se aplica. Na Umbanda não se aplica. Exu não é adversário de ninguém. Na Umbanda, Exu é Exu e ele não é adversário de ninguém. Assim como o Preto Velho não é adversário de ninguém. O Caboclo não é adversário de ninguém. Na Umbanda não se aplica, né? Essa alcunha do diabo. Assim como também tem outros nomes que foram utilizados de maneira equivocada, e as pessoas têm medo, o próprio nome Beelzebub, né, que é Senhor das Moscas, né, é um nome pejorativo que era dado a Baal, né, acho que era Baal, o nome do senhor que era exaltado, dos cananeus, se eu não me engano. Então, só que Baal não era algo assim ruim, porque Baal era a divindade associada à fertilidade e à natureza. Então, no período em que os hebreus buscavam desacreditar as divindades dos outros povos, eles fizeram o mesmo com Baal, né? Então, Baal, Zebub,
e daí surge Beelzebub, né? Então, Baal foi transformado no símbolo de impureza, né? De um símbolo de idolatria. Então, como a igreja dizia, os hebreus diziam que a idolatria era proibida, então eles acharam Baal como uma pária. Então, reinterpretaram Beelzebub como um demônio, né, do inferno, né, numa criação teológica que tem a ver com a necessidade de reforçar o medo nos seus adeptos, o pecado, a necessidade distorcida, né? Porque quem criou o inferno é alguém que tinha uma necessidade distorcida de salvação, né? Que é a igreja. Então, o significado original da divindade cananeia, né, Beelzebub, ele não era como conhecido o Senhor das Moscas por algo ruim, né, pejorativamente, né, algumas pessoas chamavam de Senhor das Moscas, mas Baal era o Senhor da fertilidade, né, e da natureza. Então, é complicado. A mesma coisa que é o termo Satã, que a gente fala, a gente usa Satanás, o nome Satã, ele tem origem no termo hebraico Satã, que significa adversário também acusador, é a mesma ideia do diabo, né, que a gente fala ali. No contexto judaico, ele vai aparecer como o acusador, né? Então, no Antigo Testamento, Satã é um ser que ele é absolutamente maligno, né? Então, as pessoas acabam conhecendo esse termo no livro de Jó, tá? E com o tempo, especialmente através da influência do cristianismo, né, Satã foi reinterpretado como o príncipe do mal e o inimigo de Deus. Ele foi transformado como um símbolo de pecado, né, com a tentação de consolidar essa visão de bem e mal, né, que a Bíblia tenta trazer sempre, né? Então essa mudança ela foi uma construção teológica da cultura para disseminar o medo, né? Então criaram-se vários termos ao longo da história, justamente porque essa questão de dualidade bem e mal fazia bem para a igreja. Como eu falei, havia uma necessidade de buscar através do redenção, através da sua culpa, dos seus pecados, e a igreja gostava muito de oprimir, até hoje gosta, né? De oprimir as pessoas através do medo, para dizer que precisam, para buscar redenção, algumas coisas precisam ser feitas e colocam medo e prometem e afirmam que as pessoas que não seguirem a risca os ensinamentos da igreja ou as ordens da igreja vão para o inferno. É cultura do medo, puramente, né? E o próprio termo Lúcifer, né, que todo mundo fala de Lux Ferri, né, que é o portador da luz, originalmente ele descrevia o planeta Vênus, e não tem nada a ver com o opositor, tá? A estrela da manhã, né? E aí, Vênus, na tradição romana e nas escrituras latinas, Lúcifer não tinha qualquer conotação maligna, né? E nem sendo associado ao diabo, nada. Ele apenas era associado à luz e à beleza. É um planeta, né? Então, a associação de Lúcifer com a figura demoníaca, ela surge na interpretação cristã, né, numa passagem, eu acho que é Isaías 14:12, que fala da queda do astro da manhã, né? Em hebraico era Elel Ben Shahar, não lembro. Ele estava se referindo simbolicamente ao rei da Babilônia e não a um demônio, entendeu? E essa interpretação ela foi distorcida ao longo do tempo, transformando Lúcifer no nome de Satanás, né? Ou seja, a pura invenção, né? E mal sabe eles que o portador da luz ele ama a Deus incondicionalmente, né? Então
Mas isso é uma outra história, é uma outra visão, é uma outra interpretação, é complicado. Então a gente tem que ter cuidados, e por isso que os umbandistas não precisam ter medo dessas palavras, porque essas palavras foram colocadas, mas, de novo, elas não têm nada a ver com a Umbanda, né? De novo, o Sérgio, o termo capeta, lembra que eu estava falando no começo? O termo capeta, ele tem origem no latim, vem de caper, né, do bode. E essa associação ela remonta à representação de espíritos relacionados na natureza, né, como o Pan, né, da mitologia grega, né, que possuía chifres, patas de bode, né? Então, durante a Idade Média, divindades como Pan, elas foram consideradas pagãs e foram demonizadas pelo cristianismo. Então, a palavra capeta ela surge como uma variação popular usada principalmente no português brasileiro para designar uma figura demoníaca e travessa, né? Então, ela tem uma forte influência nas tradições culturais e elas se mesclam um pouco com o folclore cultural, com a religião e com a mitologia. Na origem, portanto, ela está ligada aos deuses antigos e símbolos antigos de fertilidade da natureza e de qualquer figura que a igreja queira ligar ao mal de uma forma literal. Então, a palavra capeta, ela vem de caper, né? E principalmente utilizado para deuses pagãos, tidos como pagãos, como o próprio Pan, né? Então, é isso, o Sérgio, sobre essas palavras. Agora, de novo, reafirmo que o termo diabo nada tem a ver com Umbanda, não tem nada a ver, não tem significado nenhum para Umbanda, e a gente não pode ligar essas palavras que vêm de outras tradições para dentro da Umbanda. Então, nada tem a ver com Umbanda. O diabo, Lúcifer, Beelzebub, capeta, Satanás, isso não tem nada a ver com Umbanda. E outra, de novo aqui, eu espero que a minha explicação agora mostre para vocês que esses nomes foram deturpados ao longo da história, né? O próprio Beelzebub, do deus Baal, que era da fertilidade da natureza, foi associado a, ao Senhor das Moscas, né? Pejorativamente, Senhor das Moscas. Por quê? Fertilidade, né? A igreja sempre teve medo do sexo, sempre teve medo da fertilidade, né? Tanto que, assim, ó, a própria questão da como é que chama, da castidade para o clero, é justamente para não ter herdeiros, para não poder passar para frente e não ter herdeiros para não ter que dividir o dinheiro. Então, o clero tinha que ser casto, não podia ter filhos para não o dinheiro da igreja vá absolutamente só para a igreja, entendeu? Então, a, a fertilidade, o sexo sempre foi tido como um tabu para o cristianismo, para a igreja católica em si. Então, esses deuses ligados à fertilidade, como o próprio Baal, né, o Beelzebub, ele é tido como controverso, como maléfico, foi subvertido justamente por conta disso. Tudo que tinha a ver com fertilidade, como Baal, como Pan e outros deuses de outras mitologias, tipo como pagãs, eram abomináveis e eram seus opositores, porque a igreja sempre teve esse problema com o sexo, com o amor, com a fertilidade, com a fecundidade, né?